Os guerreiros, muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje nós vamos ver números decimais na nossa playlist de matemática básica. Vamos ver aqui o que é um número decimal, como é que a gente transforma um decimal numa fração decimal e uma fração decimal em um número decimal. Vamos falar aqui das operações com números decimais, como é que a gente soma, subtrai, divide, multiplica números que possuem vírgula, tá? E ainda vou dar uma pinceladinha mais uma vez em dízimas periódicas. Nós já vimos na nossa aula lá de números racionais e hoje vamos ver de novo aqui, tá legal? Então vamos junto. Guerreiro, o que é um número decimal? Muito simples, número decimal é todo um número que é separado em duas partes por intermédio de uma vírgula. Um número que possui vírgula. Tem uma vírgula aqui separando o meu número em duas partes, isso aqui é um número decimal. A parte que vem antes da vírgula é a nossa parte inteira. Então aqui esse meu 25 é a parte inteira. Essa parte decimal que vem depois da vírgula, 431. Então a gente lê isso aqui, ó, 25,431. Tá vendo? Isso aqui é um número decimal. Todo número decimal você pode transformá-lo numa fração. E toda fração decimal pode virar um número decimal. Então vamos lá. Transformando aqui uma fração decimal, denominador 10, ó, ou múltiplo de 10, em um número. Como é que a gente faz? Olha como é que é fácil. Você bota o número aqui, normalmente, e conta as casas decimais. Ó. Eu tenho aqui 10, tá vendo? Vou contar aqui os zeros. Tenho aqui o 10, tem um zero. Vou caminhar com a vírgula para cá, um zero. Tá vendo? Uma casa decimal. Então, 17 sobre 10 vira 1,17. Transformei uma fração decimal em um número com vírgula, em um número decimal. Aqui, mesma coisa. Ó. 17 sobre 100. Vou botar o 17 aqui. E vou caminhar com essa vírgula tantas vezes quanto eu tiver de zero. Tenho dois zeros. Vou caminhar com a vírgula que está aqui no final do 7. Vou caminhar com ela aqui. 1, 2. Então aqui vai ficar 0,17. 17 sobre 1000. Então vamos lá. 17 sobre 1000. Eu tenho aqui 1, 2, 3 casas decimais, porque eu tenho 3 zeros. Então lá, 1, 2, 3. 1,717. Transformei essa fração decimal em um número com vírgula, em um número decimal. Transformei essa fração decimal em um número decimal. Tá vendo? Transformei essa fração decimal em um número decimal, um número com vírgula. E se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser pegar um número decimal, um número que tem vírgula, e transformá-lo em uma fração decimal. É tão fácil quanto. Escreve um número como se não tivesse vírgulas. Bota o traço de fração e bota 1 aqui. E conta as casas decimais. Eu tenho aqui uma casa decimal, um zero. Aqui, 1,77. Vou botar um número como se não tivesse vírgula. 177. O traço de fração, boto uma unidade aqui e conto quantas casas decimais eu tenho, porque vai ser meu número de zeros. Então aqui, duas casas decimais, 2 zeros. Aqui 0,017. Então vou botar aqui o 17 como se não tivesse vírgulas. O zero não vai entrar porque 0,17 é 17 mesmo. E vou contar quantas casas eu tenho. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 zeros. Transformado. Show? Agora como é que a gente compara esses números decimais? Tenho aqui vários decimais para saber quem é o maior, quem é o menor. E que eu tenho que olhar? Olha só. Se por um acaso meus dois decimais tiverem parte inteira diferente, ó, 17,34, 13,02. O 17 é maior que o 13. Então esse cara aqui é maior que esse. Agora, se ambos tiverem a mesma parte inteira, o que eu vou olhar? Minha parte decimal. O ideal é que você ponha as casas decimais igual, tá? Com o mesmo número. Então, olha lá. Aqui eu tenho 3 casas decimais e aqui eu só tenho uma. Então eu completo com zero. Então, olha lá. Minhas casas decimais aqui, ó. 3, 2, 1 e aqui 5, 0, 0. Só que, ó, vou olhar para o primeiro. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3. E 5 é maior que 3. Então 0,500 é maior que 321. Então esse cara aqui é maior que esse. Então 17,5 vai ser maior que 17,321. Show? Beleza? Então agora vamos começar a falar das operações. Vamos aprender a somar e subtrair, dividir e multiplicar com números com vírgulas. Vamos lá. Guerreiros, vamos aprender a operar com números decimais. Vamos aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir com números com vírgula. Muita gente tem dificuldade nisso. Então vamos começar a ver aqui como é que a gente soma e subtrai números com vírgulas. Então eu quero somar aqui, ó, 1,7 mais 0,017 mais 17,17 mais 17.
Primeira coisa que a gente faz, a gente bota as vírgulas nas mesmas posições, uma embaixo da outra. Então aqui vai ficar 1,17 mais 0,017 mais, aí vem 17,17 mais 17. Aí o que a gente faz agora? Completa as casas decimais. Então aqui vai ficar 0, 0, 0, aqui vai ficar 1,000. Tá vendo como é que tá fácil? Aí agora a gente soma. 0 mais 7 dá 7, mais 0 dá 7, mais 0 dá 7, 7. 0 mais 1 é 1, 1 mais 7, 8, mais 0, 8. 7 mais 1, 7 mais 0, 7, mais 1, 8, mais 0, 8. Aí vem a vírgula. Aí, 1 mais 0, 1, mais 7, 8, 7 mais 8, 15, vai 1. Ah, 2 mais 1, 3. Então isso vai me dar 35,887. Resolvido. Tá vendo que fácil que fica? Show? E a subtração? A mesma ideia eu carrego para a subtração. Eu quero subtrair aqui, ó, 17,1, quero subtrair de 17,1, 0,1717. O que eu vou fazer? Vírgula embaixo de vírgula. Então, 17,1 menos 0,1717. E o que a gente faz? Completa as casas decimais. E agora eu vou subtrair. Aqui 0 menos 7 não dá. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 0 em 10 pedindo emprestado. Quando eu pedir emprestado para fazer o 10 aqui, para esse 0, esse aqui vai virar 9, esse aqui vai virar 9 e esse aqui vai virar 0. A gente diminui uma unidade de cada um. Então aqui, ó, 10 menos 7 dá 3, 9 menos 1 dá 8, 9 menos 7 dá 2, 0 menos 1 não dá, peço um emprestado por 7, vai ficar 10 aqui. 10 menos 1, 9. E aqui virou 6 e carrega aquele 1 lá. Então, olha lá. 17,1 menos 0,1717 é a mesma coisa que 16,9283. Resolvido. E o que faço aqui? Multiplicação. Para a gente multiplicar números decimais, a gente trabalha como se não tivesse vírgula. Então, vamos lá, vai ficar aqui, ó. 17,3 multiplicado vezes, né, 0,031. Vou multiplicar normalmente, olha só. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Tracinho aqui embaixo, passo por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Aí eu posso fazer com os zeros também. Vamos lá, por zero. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0. Vou botar mais um aqui. Aí, ó, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0. Vou somar tudo. Então aqui vai ficar 3. 7 mais 9, 16. Vai 1. 2, 3. 5. E aqui eu tenho 0, 0. E eu vou contar agora as casas decimais. Quantas casas eu tenho aqui? 1, 2, 3 casas embaixo, mais uma em cima são 4 casas. Vou caminhar com a vírgula 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então aqui, esse meu número, esse 0 aqui pode sumir, vai ficar 0,5363. Multiplicado. Tá vendo? 4 casas decimais, 4 casas decimais. Só isso. Olha que fácil que é. Para a gente dividir complexos, para a gente dividir números decimais, o que a gente faz? Primeiro a gente iguala as casas decimais. Então aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu só tenho uma. Então vou igualar, vai ficar então 3,60, completo com 0, igual a 0,12. Aí que eu multipliquei aqui, que eu, na verdade, igualei as casas decimais, o que eu vou fazer? Como eu tenho 2 casas decimais nos dois, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 1, e quantas casas decimais ele tem? 2. Então vou multiplicar por 100. Então vai ficar aqui, ó, 360 dividido por 12. Olha lá. 360 dividido por 12, só que vai ficar o quê? Pegando 36 dá 3. 3 vezes 2, 36. Para 36, 0. E esse 0 vem. Isso dá 30 e resto 0. Viu? Igualei as casas. Depois que eu tive o mesmo número de casas, multipliquei pelo número de casas como se fosse 0 lá no meu 10, né? Ficou com 100. Eu divido normalmente. Então, se eu dividir 3,6 por 0,12, vai dar 30. Isso quer dizer, então, que dentro de 3,6 existem 30 vezes o 0,12. Tranquilo? Agora, como prometido lá no começo, vou dar uma pincelada para vocês mais uma vez em dízimas periódicas,
que são frações decimais, tá legal? Vamos lá, pessoal. Senhores, vamos dar uma revisada aqui em dízimas periódicas, então, que nós já vimos na nossa aula lá de números conjuntos numéricos, na parte de números racionais. Eu falei de dízimas periódicas, mostrei por que as frações são daquele jeito. Vou até botar o link do vídeo aqui nessa descrição dessa aula de hoje, tá legal? Para vocês acompanharem lá, quem não lembrar. Vamos dar uma revisada aqui. O que é uma dízima periódica simples? É aquela dízima que após a vírgula eu só tenho valores que se repetem. Nós chamamos de período ou parte periódica da minha dízima, tá vendo? Então, 5,3333, isso é uma dízima periódica simples. 7,222 é uma outra dízima periódica simples. E as dízimas periódicas, tanto simples quanto compostas, elas viram uma fração, chamada de fração geratriz. Como é que a gente faz a fração geratriz lá? Eu ensinei a vocês a fazerem isso lá na nossa aula de números de conjuntos numéricos, né, de números racionais, fazendo o quê? Quando tivessem parte inteira e parte decimal, você separa. Isso aqui é o quê? 5 mais 0,3 barra. E essa barra aqui é o periódico, né? Então 0,3 periódico. E aí isso aqui ficaria o quê? 5 mais 3 sobre 9. Lembra? A gente pega a parte periódica, bota no numerador, e para cada algarismo da parte periódica, a gente vai botar um 9 embaixo. Como só o 3 se repete, bota um 9 embaixo para o 3. Aí isso aqui, você faria lá, 9 vezes 5, 45. 45 mais 3 dá 48 sobre 9. Depois você pode simplificar por 3 se você quiser ali. Mas aquela ali é a fração geratriz dessa dízima periódica. Uma outra maneira de você achar essa geratriz é você fazendo pela mesma regra que a gente usou para dízima composta, que é o quê? Tudo com período menos tudo sem período. Então, uma outra maneira de você achar essa geratriz ali, ó. Tudo com período. Eu vou marcar aqui, ó, do primeiro cara do meu número até o primeiro que se repete, até o primeiro elemento do meu período, ó, 53, menos tudo sem o período. Vou pegar desse tudo que eu tenho e vou tirar o período fora. O que sobra? 5. Sobre, para cada elemento do meu período, para cada algarismo que se repete na minha dízima periódica, eu vou botar um 9. Como só o 3 se repete, só um 9. Então, lá, 53 menos 5 dá 48. 48 nonos. Ah, lá, igualzinho. Uma outra maneira de você fazer, tá? Se fosse fazer pela maneira que nós vimos lá na parte de conjuntos numéricos dessa de baixo aqui, ó, 7,222. Então isso aqui é 7,7 mais 0,2 periódico. Vai ficar o quê? 7 mais 2 nonos. Vai ficar o quê? 9 vezes 7, 63. 63 mais 2, 65 sobre 9. Está lá na geratriz. Se for fazer agora pela outra parte, ó, tudo com período, 72 menos tudo sem período, menos 7 sobre um 9 para o 2. Tá vendo? 72 menos 7 dá 65. 65 nonos. Veja a maneira de você fazer. Já na dízima composta, depois da vírgula, tem aquela parte que não é periódica, o não período, ou anteperíodo, ou aperíodo, valor que não se repete. 7,3111. Tá vendo? Isso aqui é uma dízima periódica composta. Como é que a gente viu para calcular, para determinar a fração geratriz da dízima periódica composta? A gente pode fazer aqui a mesma coisa que a gente fez antes, né? Separar aqui em 7 mais 0,31111. Isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar 7 mais 0,3111, é lá, tudo com período, 31, menos tudo sem período, 3, sobre, aí vem, para cada valor que se repete, um 9. Como só um 1 se repete, um 9 para o 1. Para cada valor que não se repete, um 0. Então, um 0 lá para o 3. E aí vai ficar lá, 7 mais 31 menos 3 dá 28. 28 sobre 90. Vai fazer que as operações vai achar. Mas você também pode fazer direto, ó, tudo com período, 731 menos tudo sem período, 73, sobre um 9 para o 1 e o 0 para o 3. Vai achar a mesma coisa que vai achar lá em cima. Nessa dízima composta aqui, mesma coisa, ó, tudo com período, meu período aqui é o 3, então aqui vai ficar 5, 3, 7, 3, menos tudo sem período, 5, 3, 7, sobre, quem se repete aqui? Só o 3, 1, 9 por 3, quem não se repete aqui após a vírgula? 3 e 7, então 0 e 0. Tá lá. Para quem não lembrou, conseguiu lembrar? Se não conseguiu lembrar, quer se fundamentar mais, aula de conjuntos numéricos, parte de álgebra, vai lá na parte de números racionais, tem lá um óbicezinho, dízimas periódicas. Ali eu discriminei tudinho sobre dízimas periódicas. Tá legal, pessoal?
Espero que essa aula tenha ajudado vocês nessa nossa playlist de matemática básica. Nossa próxima aula será de razão e proporção. Vamos ver o que é uma terceira proporcional, quarta proporcional. Vamos brincar com isso na nossa próxima aula. Se você quiser saber quando essa aula vai subir, acione o sininho. Tá? Se você gostou da aula, compartilhe a aula com seus amigos. Compartilhe aí, me ajuda muito. E não deixe de dar o seu joinha aí, o seu gostei. Tá legal, pessoal? Então, um beijo no coração de todos.